Tá, então não tem uma lista, pelo que eu entendi, falar, olha, eu hoje quando eu vou deitar, eu vou falar com Deus, já que a gente está falando de religiões monoteístas, né? E quando eu posso também me arrepender por atitudes que eu tenha feito, mas eu não tenho uma lista de dizer, hoje eu pequei por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Tem nas orações um nível de consciência de onde errei. É isso? Exato. E existe um dia específico, que é o Yom Kippur, é o dia onde é associado ao início de um novo ano na tradição judaica, onde você quer poder se renovar com o início de um novo ano e quer deixar realmente tudo aquilo que fica na sua culpa, que representa um registro de arrependimentos e tudo mais, você quer zerar e começar um ano renovado. Então existe um dia específico para... Mas é sempre muito ligada à relação da nossa consciência com o Criador. Mais uma pergunta. Eu gostaria de saber se judeu só pode casar com judeu. Essa é uma coisa que... Mas é uma coisa complicada, né? Pois é, porque aparentemente o que a gente sente, estando de fora, é que como é quase uma sociedade, né? Composta por famílias tradicionais e que de repente não se permite a entrada, às vezes, de outras pessoas, né? Mas esse não permitir está associado à preservação dessa cultura, que é uma cultura de um grupo muito pequeno. As pessoas às vezes não têm noção disso. Os judeus são um grupo, talvez uma das melhores religiões do planeta. Né? Então, Quantos seguidores tem hoje, Neto? O judaísmo deve ter em torno de 16 milhões no planeta inteiro. Só? Achei que fosse mais. Não, nós somos muito agitados. Vocês são muito presentes em tudo, fazem muito bem tudo. Não sei, mas há uma presença forte na comunidade, então as pessoas registram é um grupo muito pequeno. Então a preservação dessa tradição, principalmente no passado, onde você tinha ameaças, né, o mundo não tolerava as minorias, né? Então os judeus acabavam buscando ficar fechados para poder preservar suas raízes e a sua cultura. Às vezes escondidos até, né? Às vezes forçados. Forçados, né? a se esconder. E viveram muitas violências nesse processo. Então, é uma coisa do nosso tempo, os judeus poderem perceber de que eles têm como acolher pessoas dentro da sua tradição, que a gente tem como pertencer plenamente à comunidade e ao mesmo tempo, buscar essa preservação da cultura. Mas é para todas as minorias. Você vai ver, você vai encontrar isso. Se você for olhar nos grupos que têm uma cultura específica, eles têm uma preocupação muito grande, porque quando a família, como você começou falando, a família é um núcleo onde você preserva a tradição. Então, as pessoas às vezes identificam como uma forma de preconceito. Não, esse não. Tá? Mas não é baseado na diferença de que um é melhor do que o outro. É baseado no desejo de que duas pessoas da mesma tradição, com certeza tem mais chances de preservar a maneira. Mas existem atualmente, acho que já teve no passado também, casamentos que, como a pergunta quer dizer, pessoas casam com outras pessoas desde que aquela se converta e faça toda o aprendizado. Existem as pessoas que se convertem e existem também pessoas que têm uma forma de casamento onde elas criam uma forma, muitas vezes elas fazem algum tipo de acordo, né, conjugal aqui, no qual elas se propõem, por exemplo, a educar os filhos. Eu acho que essa é a grande preocupação do judaísmo, de não desaparecer. Então, assim, muitas vezes você tem nem pessoas se convertendo, tem casamentos, a gente chama de casamentos mistos, né, de duas tradições religiosas, mas que preservam, que mantêm as tradições. Tem mais uma pergunta, Rodolfo. Eu tenho uma dúvida, eu gostaria de saber por que os homens usam o kippah? Que você, inclusive, está com ele aí. A tradição judaica, ela tem esse costume de que no momento sagrado, no momento importante, você cobre a cabeça. Né? Talvez coisa semelhante, mas ao contrário, quando você entra numa igreja, você tira um chapéu. Né? Então, para a tradição semita do Meio Oriente, cobrir a cabeça, que antigamente era feito até com os mantos, quando você vê aqueles filmes bíblicos, as pessoas quando chegavam no momento sagrado, elas cobriam a cabeça com os mantos. Ou véu, na religião católica, que algumas mulheres usam. Judaica, as mulheres também usam o véu. Então é uma forma de representar o sagrado, é cobrir a cabeça. Então 3 momentos os judeus deveriam cobrir a cabeça. Um é um momento de reza, momentos litúrgicos dentro da sinagoga. O outro seria um momento de estudo, né, quando você está estudando um texto sagrado. E o outro momento é durante as refeições. Porque as refeições são um momento muito especial, que você está nutrindo o seu corpo, onde você tem a oportunidade de ter a gratidão ao Criador. Então esses são os 3 momentos onde a kippah
E agora solidão. você está com a kippá, por quê? A kippá, obviamente, ela passou e ela é um modelo, esse modelito, né, da kippá, ele é um modelo da Idade Média. Você vê que o Papa usa. Os bispos, eles usam, porque é um modelo medieval que tinha foi criado porque as nossas vestimentas, eu não tenho uma vestimenta que se eu quiser em dado momento me cobrir. Entendi. Né? E as mulheres não usam, a não ser o véu na sinagoga. Tradicionalmente não usam, mas hoje você tem grupos liberais onde a mulher tem uma participação idêntica ao do homem e cobrem a cabeça. Normalmente elas não precisam cobrir exatamente Mas não esse com modelo. o kippá. Algumas usam kippás, usam kippás coloridos, usam uma forma um pouco mais feminina, porque acabou sendo um modelo que ganhou uma característica muito masculina, né? Eu ainda voltaria lá, eu ficaria conversando com você pelo menos um mês, assim, seguido. Mas, assim, acho que uma pergunta antes da gente fechar por que tudo começou, né? Lá o início, por que dessa rejeição a esse povo, né? Esse abandono a esse povo? Foi só a falta de um espaço, briga pela terra? É uma história tão antiga, né? A gente tem 5.770 anos. Por isso que eu estou dizendo que é difícil a resposta. Nem sempre foi assim. Na verdade, os judeus têm esse olhar popular para o judeu, que vem do período que os judeus ficaram desterrados e que ficaram como minoria vivendo na Europa, e é o diferente. Hoje nós vivemos num país onde a diferença é a nossa grande qualidade, né? A exuberância da natureza, né? É o máximo, e nós reconhecemos o valor do nosso povo. Mas houve no passado um olhar para aquele que fosse diferente. Há 2000 anos. Eu estou falando talvez menos tempo, né? Mas durante 2000 anos, esse grupo era olhado assim, esse cara é diferente, esse cara é esquisito, ele tem práticas esquisitas. Então se gerou uma distância, um estranhamento que os próprios judeus acabaram também incorporando. Mas a história inicial dos judeus é uma história que está totalmente imersa na tradição cristã, e é uma história que não existia essa rejeição. Na verdade, era um grupo que tinha um amor muito grande à sua cultura, às suas raízes, de tal forma que conseguiu preservá-la. Eu acho que é o único grupo que vem, talvez no Oriente, mas do nosso Ocidente, é o único grupo que tem uma história da antiguidade e ainda preserva as suas tradições. Eu adorei recebê-lo aqui, gostaria, e acho que as pessoas que estão em casa também, uma delícia de conversa, e espero recebê-lo mais. Prazer e parabéns à TV Globo por essa iniciativa do Sagrado, de trazer as tradições, de romper aí barreiras. Falar um pouco a respeito disso e conhecer um pouco mais. Obrigada.